Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Hoje, dia 27 de janeiro, terceira semana do tempo comum. São Pedro de Alcântara escrevia: É preciso ter para com Deus um coração de menino, para com o próximo um coração de Deus, e para conosco um coração de juiz. É justamente o julgarmos-nos, o adentrarmos dentro de nós, olharmos a nossa caminhada e os nossos erros, que nos leva à primeira leitura de hoje do segundo livro de Samuel. Natã indaga a Davi que havia tomado a mulher de Urias para si. E Deus ali faz com que Davi possa olhar o seu próprio erro, possa olhar a sua trajetória, olhar o quanto desviou da palavra e do caminho de Deus. Ele que havia ferido Urias, ele que tomou a mulher de Urias, ele que coloca Urias para ser ferido em batalha para que pudesse ficar com a mulher dele. E coloca-se sobretudo a cada um de nós o nosso dever de adentrarmos dentro de nós mesmos, olharmos os nossos erros, olharmos os caminhos tortuosos da nossa vida. E quantas vezes nos afastamos desse amor e dessa graça de Deus no transcorrer da nossa vida? Quantas vezes o nosso caminhar tomamos outros caminhos porque não tivemos a fé necessária, como nos coloca Jesus no Evangelho de hoje? Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos desejos terrenos, muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus. Muitas vezes nós esquecemos de confiar a Deus tudo na nossa vida. Diante das dificuldades, nós podemos esquecer que Deus age. Diante das dificuldades, nós nos afastamos efetivamente da sua palavra. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: Invoca teu Deus, cujo amor é tão terno. Confia-lhe sempre o futuro. Confiar em Deus sempre o futuro. Invocar a palavra de Deus, a palavra eterna que nos ajuda a clarear o nosso dia a dia. Não tomarmos nenhuma decisão da nossa vida movido pelo nosso ímpeto, movido pelos desejos que são terrenos, que amanhã podemos nos arrepender. Não nos deixarmos com que possamos no nosso dia a dia tomarmos decisões impetuosas. O vento era impetuoso, jogava água sobre a barca, e com tudo isso a dificuldade desses discípulos de se colocarem na tranquilidade, se tornaram medrosos, não tiveram a fé necessária, não souberam buscar no seu próprio coração a calmaria que Deus nos concede no transcorrer da nossa vida. Deus sempre, com a sua voz, com a sua eterna presença em cada um de nós, Ele faz com que nós possamos olhar a vida de uma outra forma, nós possamos nos abrir a vida de uma outra forma no dia a dia da nossa vida. Buscarmos sempre essa presença que nos dá o sentido efetivo para o nosso caminhar, essa graça de Deus em cada um de nós. Então que nós sempre, nos nossos momentos de tribulação, nas nossas dificuldades, saibamos sempre que essa presença de Deus, que está em nós, é que faz com que nós possamos navegar na direção que nos leva à luz da vida, que nos leva à serenidade da vida, que nos leva ao encontro pleno dessa graça e desse amor de Deus no nosso dia a dia. Papa Francisco diz: a palavra de Deus é a carta de amor escrita para nós, por aquele que nos conhece como ninguém. E assim, na palavra de Deus, nós possamos encontrar sempre o sentido da nossa vida, não deixarmos com que a tempestade da vida possa atrapalhar a nossa caminhada, não deixarmos com que os desejos da vida possam nos desviar do caminho que é de Deus. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.